Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate ao racismo na infância e na adolescência, no escritório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, na cidade de São Paulo. Conversamos com Silvio Calustian, economista formado pela USP, com mestrado na Universidade de Strathclyde, na Escócia, e também na Universidade de Paris III, Sorbonne. Ele é organizador do livro Família Brasileira, a base de tudo, do Unicef. Hoje fala conosco sobre a experiência desse organismo internacional, em especial da sua atuação voltada para os estados de São Paulo e Minas Gerais. No bloco anterior, a gente já falava a respeito dessa questão da imigração e como isso tem gerado, em todo o mundo, problemas de preconceitos dos países. Nós estamos na cidade de São Paulo, uma cidade que recebe hoje um número elevado de imigrantes, de países, por exemplo, como a Bolívia, como o Peru, mas o Brasil recebe também imigrantes do Haiti. Será que nós estamos preparados para acolher as crianças dessas famílias de imigrantes sem preconceito hoje? Importante você trazer esse tema para o nosso diálogo, porque não só a imigração, como situações de emergência, desastres naturais, ou seja, um conjunto de acontecimentos no mundo de hoje que nos fazem pensar com mais seriedade e responsabilidade o apoio a essas populações que são afetadas na perspectiva de amenizar as dores, o sofrimento. Sempre lembrando que crianças e adolescentes são os mais afetados, tá certo? Nas questões da pobreza, nas questões do racismo, nas questões de falta de moradia, o nosso foco é esse, né? Mostrar como esses fatores afetam crianças e adolescentes. As pessoas, voltando à questão da imigração em particular, as pessoas não estão migrando ou imigrando porque querem, né? É claro, algumas têm vontade de viver em outro país, mas elas estão sendo violadas em seu direito, ou seja, elas estão sendo obrigadas a se dirigir a um outro país, e esse país, por natureza, ele deve ser acolhedor. Então o Brasil hoje está vivendo um momento de receber populações, sobretudo nesses últimos períodos do Haiti, não é isso? Haiti e Bolívia são países irmãos, são países que estão, e a dignidade humana tem que ser respeitada, ou seja, nós temos que receber essas populações, criar condições para que elas tenham uns serviços básicos de atendimento em todas as áreas, para que elas possam optar ou permanecer no Brasil ou voltar ao seu país de origem, desde que a situação seja normalizada. Ou seja, nós, enquanto organismo de direitos humanos, temos obrigação de receber essas pessoas que têm o seu direito, como eu falei, seu direito violado, e fazer com que elas, no nosso país, não é? na nossa cidade, sejam acolhidas da melhor forma possível. Sabemos das dificuldades, as questões orçamentárias, que são sempre importantes, mas nós temos hoje no Brasil condições de que possamos, de uma certa forma, assegurar serviços básicos para essas famílias que têm vindo. E são famílias que sempre estão acompanhadas de crianças e adolescentes. Então é nossa obrigação, não é, de realmente receber essas pessoas da melhor forma possível. Quando o Unicef atua aqui no Brasil, que tipo de experiência, de aprendizado que ele colheu em todas as regiões do mundo que ele está instalado hoje, que podem colaborar com o Brasil no enfrentamento dessas questões? Importante essa questão da troca de experiências, boas práticas. Nós, em política pública, talvez o primeiro passo antes de iniciar qualquer iniciativa nova, é visualizar e tentar mapear o que tem sido feito naquela área, não é? Enquanto organismo internacional, nós temos o privilégio não só de enxergar e mapear dentro do Brasil os avanços, como também no plano internacional, ou seja, trazer experiências e, sobretudo, Daniel, levar experiências brasileiras. Hoje o Brasil tem uma linha de cooperação internacional sul-sul muito forte, ou seja, o Unicef participa nisso ativamente na área da infância e adolescência. São vários países da América Latina, Caribe, na África, no Oriente Médio, em que o Brasil tem levado experiência, não só levado, como tem trazido missões internacionais para que eles possam ver, visualizar, avaliar e, se possível, multiplicar essa experiência em outros contextos, né? É importante esse cenário mundial hoje de que o conhecimento ele é universal, não é? Não é um conhecimento que diz respeito ao Brasil, de autoria. É um conhecimento
que deve servir à humanidade como um todo. Toda vez que eu falo humanidade, eu penso particularmente crianças e adolescentes, meninos e meninas no mundo inteiro. Então essa temática da experiência internacional e o intercâmbio técnico é fundamental. O conhecimento ele é gerado e ele deve ser usufruído por todos aqueles que têm o seu direito violado, tá certo? E são experiências que têm uma bagagem técnica importante e ela deve ser compartilhada, ela deve ser distribuída, disseminada, não só no Brasil, nas cidades brasileiras, como no mundo todo. É um foco importante do trabalho do Unicef no país, o de disseminar experiências boas, válidas, que trazem benefícios importantes. Bom, diante disso, que tipo de prática, que exemplo que o senhor poderia destacar numa cidade como São Paulo, por exemplo, de ação que tem gerado resultados, que tem colaborado para diminuir essa desigualdade, especialmente entre as diferentes etnias? A política pública, e a política social em particular, ela é cada vez mais complexa, né? Novos temas vão se agregando, novas dificuldades vão se colocando, dificultando o poder público numa ação mais focada. E nesse sentido, eu usei a palavra focada, ou seja, priorizar aquelas populações mais vulneráveis no sentido de que elas possam participar ativamente do progresso social, progresso em termos de acesso a serviços de qualidade, sobretudo trabalho com adolescentes em que promovemos participação e protagonismo. Tanto para crianças como adolescentes, temos experiências muito boas nessa direção de que você promovendo direitos, você promovendo espaços de participação, diálogo, de forma qualificada, você pode verificar como a contribuição de crianças e adolescentes é importante. O nosso foco é redução de desigualdades. Nós reconhecemos avanços sociais, mas nós exigimos que esses avanços sociais sejam partilhados, sejam disseminados, sejam distribuídos para a população como um todo. Tendo uma menina ou um menino com seu direito violado, a ação do Unicef é necessária, ela faz com que a gente possa buscar essas crianças, esses meninos, meninas, aonde quer que estejam, para que eles possam usufruir dos benefícios que a sociedade hoje ela traz. Afinal de contas, a diversidade não é um problema, nós comemoramos a diversidade como um fator muito positivo de agregar pela convivência, um fator de desenvolvimento social. É nesse sentido que nós pautamos toda a nossa cooperação, respeitando a diversidade e fazendo com que ela traga e alavanque direitos para todos como um todos, crianças negras, crianças brancas, crianças indígenas, crianças moradores de periferias, crianças com deficiência, ou seja, o conjunto da população infanto-juvenil brasileira. Bom, esse tema é muito vasto, certamente podíamos falar muito mais sobre ele. Quem nos acompanha, quer ter outras informações, como pode fazer? Nós estamos em 8 capitais brasileiras, né, de Manaus até São Paulo, tem sempre um escritório do Unicef pronto para dialogar, receber pessoas que buscam colaborar efetivamente para promover direitos. Tem o site do Unicef, então qualquer referência do Unicef. É importante nessas referências do Unicef, você encontra materiais, publicações, boas práticas, todo o arcabouço normativo que é importante, a Convenção, a Constituição, o ECA, ou seja, materiais que possam ajudar parceiros, pessoas comprometidas com a infância brasileira a fazer com que a gente avance essa pauta da infância nesse país e nas cidades brasileiras. É um compromisso de cada um de nós. Bom, gostaríamos de agradecer ao senhor por novamente nos receber aqui no Unicef para discutir esses temas tão importantes. O senhor, inclusive, já esteve na Legião da Boa Vontade, visitou a escola, também como palestrante do Congresso Internacional de Educação da instituição. Presenteamos com a edição da revista Boa Vontade Mulher, é uma publicação especial da Legião da Boa Vontade, dirigida aos participantes da Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher, evento que ocorre no ano de 2015, aí com países de todo o mundo. Aqui na página 9, destaca o diretor-presidente da LBV, aliás, trazendo uma reflexão que tem tudo a ver com o combate ao racismo, à discriminação, como falávamos ao longo do programa. Ele afirma: o coração torna-se mais propenso a ouvir quando o amor é o fundamento do diálogo. E um bom diálogo é básico para o exercício da democracia, que é o regime da responsabilidade. E com essa convocação ao ouvir e essa disposição ética de amor, de fraternidade, para que consigamos construir soluções conjuntas, é que nós encerramos essa edição do programa Sociedade Solidária.
aqui a nossa contribuição à Unicef. Sejam sempre muito bem-vindos à Boa Vontade TV. Abrimos também para as suas considerações finais. Prazer enorme estar novamente com vocês, LBV, toda a família que compõe a LBV no Brasil todo, norte a sul, leste a oeste. Fico contente que o tema da última revista é mulher. Nós sabemos da importância da mulher, da mãe, na perspectiva de promover a educação e, sobretudo, questões de gênero que afetam ainda muito, é outro fator de exclusão também, que afeta a crianças, sobretudo meninas, né? Meninas. Então, prazer dialogar com vocês e boa sorte no trabalho que nós realmente reconhecemos de maior valia para a sociedade brasileira. Mais uma vez, agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou com Silvio Calustian, coordenador do Fundo das Nações Unidas para a Infância para os estados de São Paulo e Minas Gerais. E esse tema, o combate ao racismo, à discriminação, em especial na infância e na adolescência, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele aqui no Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.